Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal de Letra Esportes. Hoje para falar de um tema que foge muito do campo, foge muito da bola, ainda que os espanhóis não estejam fugindo muito disso na hora de falar sobre o assunto. Vinícius Júnior, tudo que vem acontecendo com o Vini na Espanha, seja fora de campo, dentro de campo, enfim, e como essas duas coisas conversam. Lucas, boa noite, na verdade, para você que a gente está gravando aqui. O que você vê sobre isso num geral, assim, cara? O que você enxerga dessa situação chatíssima aí, né, mano? Com certeza um tema muito delicado. Imagino que tanto para se viver quanto para comentar, porque a gente tá lidando aí com situações bem graves, né? Digamos assim, o que o Vinícius Júnior passa, embora não seja nenhuma novidade para brasileiros lá na Espanha, inclusive, é algo grave de se ver. Quem vê toda essa situação em volta do que tem acontecido com o Vinícius já há um bom tempo, né, que ele passa por isso, mas talvez esse holofote que ele ganhou de estrela mundial faz com que ele seja o centro das atenções e naturalmente tanto torcedores quanto adversários enxerguem ele como talvez um inimigo maior. E o europeu já tem. A gente claramente aqui nesse vídeo vai estar falando sobre as situações de racismo muito claro que o Vinícius tem sofrido, embora alguns, principalmente canais europeus, não levem para essa linha. É, eu só gostaria de deixar assim para começar o vídeo essa mensagem de que realmente é um tema delicado, não dá para a gente analisar todo tipo de situação que o Vinícius passar lá na Espanha também, se enquadrando nesses casos de racismo, mas que ele passa muito por isso. E é muito nítido, talvez, a omissão tanto da Liga Espanhola quanto da Federação Espanhola com esses casos e até da justiça, eu diria, né? Porque casos de racismo a gente sabe mais do que nunca esses assuntos são debatidos que são casos de justiça. Cara, para contextualizar um pouco, essa questão não é que os caras não enxergam que estão sendo racistas com o Vinícius, é que eles não dão a devida importância ao racismo na Espanha, sabe? Não é, primeiro que não é crime, tá? Não é crime o racismo na Espanha. E eles sabem que o preconceito, eles sabem mas ainda não tem essa contundência para se punir o racismo, né? Isso falando de sociedade. Dentro do campo, cara, o Vinícius sofre muito e isso se intensifica realmente do jeito que você falou. Quando ele começou a explodir como uma realidade de fato, isso foi piorando, né? O Vini sempre foi perseguido pela mídia da Espanha desde o primeiro dia que ele chegou, mas não por isso, né? Pela bola, por perder gols, por todas as deficiências que ele sempre teve. Foi piada, chacota desde o início, mas a partir do momento que ele, na temporada passada, ele dá aquele boom e explode e é considerado craque, estrela da liga, a partir daquele momento, ele começa a sofrer dentro de campo também, primeiro no futebol mesmo, né? Tomando pancada, porque a única forma que os caras veem de parar o Vinícius, né, é a pancada. Então, isso é uma coisa natural. O Neymar passou muito isso na Espanha. Só que no caso do Vinícius é diferente, cara, porque veio carregado desse preconceito e dessas. Como pode dizer, dentro dos próprios jogos, as torcidas adversárias imitando macaco, pegando no pé, vaiando cada toque na bola. É uma coisa assim que é, é incitada às vezes pela mídia, né? Porque a gente percebe que o jogo do Vini não é um jogo provocativo tipo do Neymar, por exemplo. Não é um cara que vai determinado lance só para zoar o adversário. Às vezes o Neymar faz isso. O Neymar ele zoa mesmo com a cara do adversário. O Vini é mais direto. Então, os caras, na verdade, começam a pegar pro lado pessoal do Vinícius, sabe? Meio que julgando o Vinícius de ter comprado a briga, entende? Como se o Vini tivesse que dar outra face. No sentido de que, pô, os caras vão bater nele, a torcida vai chamar de macaco e não sei o quê, mas se ele for e provocar de volta, ele tá errado. Não, tem que. Então, sinceramente, cara,
É algo que é muito grave e chato, e eu não sei até que hora que ele vai aguentar isso não, cara. Você pegou num ponto muito interessante agora no final da sua fala, e eu acho que é na linha do que a gente vai continuar aqui mesmo, porque a gente vê toda essa omissão, não tendo nenhum, sequer julgamentos da La Liga, da Federação Espanhola a respeito de possíveis casos, a gente é sempre importante colocar aqui, de racismo e esse tipo de situação que passam vários jogadores que não são europeus lá em solo espanhol, atuando lá. A gente tem um caso, acho que muito marcante do Daniel Alves, que passou aquela cena assim, bizarra do pessoal arremessando a banana em campo e o Daniel tirou de letra, e até com um trocadilho aqui, tirou de letra e brincou com a situação, jogando na cara dos idiotas quão bobo era a atitude deles. E essa omissão é algo que deveria incomodar mais, na minha visão, o elenco do Real Madrid, cara. Se a gente parar para olhar. O Real Madrid é um caso muito curioso hoje, porque é um clube, até aqui no Brasil, muito conhecido e muito citado por em alguns tempos atrás, ter ligações ao fascismo espanhol, ao fascismo italiano, a tudo que aconteceu lá com o Franco e tal, tudo que a gente for falar aqui, a história que está aí na internet para o pessoal ver. E hoje é um clube muito, muito recheado de jogadores imigrantes, filhos de imigrantes. O Real Madrid tem 5 ou 6 jogadores negros, negros mesmo, não são pardos, não são de pele escura média, são jogadores negros com clara descendência africana de fato. E a gente não vê posicionamento desses jogadores que seriam muito importantes para pelo menos dar uma pressionada no clube para tomar atitudes institucionais, mas de mais apoio ao Vinícius, cara. Esses caras deveriam ter uma posição, não sei se só eu que acredito nisso, mas na minha visão esse tipo de situação deveria ter punição e caras com poder. A gente tem jogador muito grande ali, tem Alaba, tem o Tchouaméni surgindo agora, que também já é um cara que surge com muito nome, tem Rudiger, jogador sim, que tem poder de chegar ali no Florentino e trocar uma ideia e falar, ó, isso aqui a gente não está achando legal, a situação está muito ruim, como que a gente pode fazer? Vamos... Não é só você fazer um manifesto, coisa e tal, somos contra o preconceito, porque isso aí todo mundo vai fazer, isso é muito fácil de fazer. E geralmente esses textos são Ctrl+C, Ctrl+V, em sua maioria. Eu vou meio que nessa linha de pensamento um pouco, e acredito que os jogadores do Real Madrid precisam se posicionar nesse momento, e é muito importante, mas a gente vive num mundo onde as pessoas vão muito no que é conveniente, e talvez para eles a situação esteja conveniente. Cara, é uma sujeira esse tema, cara. É um negócio estranho para nós brasileiros, assim. Posso dizer que o Brasil está atrasado com relação à Europa em muitas coisas, mano, mas nisso está bem adiantado. A gente vê, os europeus parece que não caíram na real ainda, cara. E, de fato, essa questão do racismo na Espanha, ela não é, né, como pode dizer, não é tratada como, o cara foi racista, o cara é um FDP, entendeu? A gente pensa assim já. O brasileiro viu alguém sendo racista, mano, vixe, o negócio fica pesado. Claro que as autoridades ainda, eu acho que é uma coisa que deveria melhorar, mas que nem você falou, cara, questão da mídia, né? Pô, esses últimos dias do Chiringuito, né? El Chiringuito de Rugones, que eles fazem o programa lá na Espanha, o Pedrerol, que ele é o apresentador, né? É uma figura, assim, máxima do esporte lá na Espanha. Ele mesmo falando que tem que proteger o Vinícius das pancadas, os companheiros têm que apoiá-lo. Tipo, os caras que não estão fazendo nada falando para outro que não está fazendo nada fazer algo. Então, essa questão realmente, assim, chega a ser cômica, porque a gente conversou no off hoje também, foi a primeira vez, né? Teve a coletiva do Ancelotti junto com o Valverde, né? Pré-jogo de amanhã no Mundial de Clubes, e foi a primeira vez que eu vi figuras do Real Madrid chegarem e falarem firme, no sentido de bravo, com a voz indignada mesmo sobre esse assunto. Foi o que o Ancelotti fez.
né? Deu para ver que ele estava muito nervoso na coletiva falando disso. Valverde também, nem os dois são negros, né? A gente pode dizer, mas cara, isso acontece há um tempo já, cara. Esses casos de campo mesmo, de torcida, de imitar macaco, de fazer qualquer coisa que seja relacionada ao racismo, isso já acontecia na temporada passada com o Vini Júnior, cara. Já faz mais de ano já que o Vini sofre isso. Já demorou, foi demais, cara. Para agora chegar alguém numa entrevista e falar, porra, um ano depois, praticamente, de tudo que começou essas palhaçadas aí, cara, é impressionante, cara. Assim, de verdade, o Vinícius, o Real tem sorte que o Vinícius ama muito o Real Madrid, cara. E creio que não vai pensar em ir embora de lá, até porque agora ele comprou realmente essa briga. Ele comprou a briga, seja dentro de campo, seja fora. Dentro de campo, mais ainda. Se a gente vê, ele sempre... Cara, é impressionante como tudo foca no Vinícius Júnior na Espanha, na mídia. Tudo foca nele. Todo jogo, não importa se ele joga bem, se ele joga mal, se ele não aparece no jogo. Todo jogo os caras fazem um segmento a ele, assim, com a câmera nele o tempo inteiro para pegar essas provocações que ele sofre, que ele faz enfim, o jeito que ele se porta dentro do campo. Então é uma coisa muito focada nele ainda, é uma coisa muito focada no Vinícius, no que o Vinícius faz, né, que talvez possa justificar ódio em cima dele. Então, de fato, é complicado, mas percebe-se nos últimos dias, últimas semanas, dá para dizer, um tom diferente, sabe? Um tom diferente naquele sentido de, pô, chegou no ápice, não tem como mais, os caras que eram omissos começam a falar sobre, claro, ainda sem aquela, eu acho que sem a indignação necessária sobre o assunto, mas é um negócio que já está muito falado agora, direto tem os órgãos lá da Espanha, seja de sociedade, seja de esportes, falando de punição, de ir para cima para punir, os próprios clubes, o Osasuna, o Betis, esses clubes aí de punir os torcedores que fazem isso. E tá um negócio diferente, porque o clima tá estranho, cara. Já tá, tem umas 2, 3 semanas assim que tá um negócio assim, já explodiu, sabe? Já explodiu a bomba. Então, creio que terão algumas melhorias com relação a isso, mas é difícil de acreditar em algo realmente muito enérgico, porque parece que os caras não têm ainda a noção do que está acontecendo. Porque há o campo do discurso e há o campo da ação, né, Christian? É igual você citou muito bem no começo da sua fala, é o pessoal que não faz nada criticando e falando que alguém tem que fazer alguma coisa. E na questão dos clubes também tem muito a ver com isso, porque, obviamente, o clube não vai se posicionar a favor do racismo. Não. Graças a Deus, vivemos num mundo onde esse tipo de comportamento, de atitude, de visão de mundo não é mais cabível e a maioria das pessoas tem essa noção, esse discernimento. E, sim, principalmente a nível financeiro mesmo, pode ser muito prejudicial se os clubes se posicionarem a favor do que os torcedores fazem, mas a gente não vê nenhum tipo de ação efetiva para combater quem comete esses atos. E por isso, né, eu acho que a solução parte mesmo dos jogadores e não com aquela coisa idiota também de falar que o cara tem que dar a resposta em campo, porque o cara tem que dar a resposta em campo pro que o adversário dele faz com ele em campo, jogando bola. O cara toma uma pancada, eu entendo o cara ir lá e driblar e encher o saco do marcador e tudo mais, aí sim é cabível. Mas essas pancadas, como a gente citou também que o Vinícius e que outrora foi o Neymar que tomou, não tem só a ver com o jogo, tem muito a ver justamente com esse clima inflamado que a torcida coloca sobre os seus jogadores, né? É natural que o clima ficando aquele clima muito ruim, o jogador que vai jogar contra o Real Madrid, que vai marcar o Vinícius Júnior, que vai marcar o Rodrigo, vai ficar mais inflamado e vai ali no calor do momento fazer besteira e acaba que se o cara responde como o Vinícius respondeu, como o Neymar costuma responder, como vários jogadores brasileiros têm a característica por responder,
acaba saindo como errado, como o imaturo. A gente vê até hoje o Neymar ser criticado por perder a paciência, mas em jogos onde o cara sofre 10, 12 faltas, então, assim, pedir punição, pedir o cara responda em campo é uma grande burrice. Acho que a resposta realmente o jogador também precisa, na minha opinião, embora ele seja a vítima, ter a atitude de chegar, poderia chegar nos companheiros dele de clube ali, todos. Até porque é uma causa que não é uma causa do Vinícius Júnior, é uma causa, assim, que deveria ser mundial, pô. Uma causa que ele poderia chegar muito bem nos companheiros dele e falar, ó, rapaziada, pô, isso aqui não é só ruim para mim, isso aqui é ruim para a nossa galera, isso aqui não tem mais cabimento hoje em dia, e agir de forma mais enérgica e criar de alguma forma, meios para pressionar as instituições, porque a gente sabe que instituições normalmente só funcionam com algum tipo de pressão externa. Instituições existem em todos os países do mundo, isso não é só a exclusividade da Europa, mas em vários sentidos as instituições falham ao defender os direitos das pessoas, principalmente esses direitos básicos que são de respeito, né? Esse tipo de coisa que não cabe mais. Então, para mim, vai muito nessa linha. Não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas acredito que os jogadores deveriam agir de uma forma mais enérgica. Só para fechar, então, minha participação aí nesse vídeo, vou narrar aqui dois fatos aí sobre o Chiringuito, né, que é o programa nesse último domingo, quando teve o jogo do Real contra o Mallorca, na casa do Mallorca, e foi o clima mais hostil que o Vini já viu na vida dele, que ele foi realmente dentro de campo e fora. Tem dois jogadores que já são inimigos do Vinícius, né, tal do Maffeo lá e do Railo. Os caras são conhecidos só porque eles são inimigos do Vinícius, cara. Então, mas assim, foi o seguinte, o programa, né, o Chiringuito abriu com a mensagem do apresentador, do Pedrerol, falando, não, temos que proteger o Vinícius, tem que proteger os artistas, que não sei o quê, que tem que proteger isso e aquilo, que os companheiros têm que fazer algo e não sei o quê. Aí no meio do programa ele vira e fala, Vinícius, você tem que responder no futebol, cara. Tipo assim, você tem que. Não tem nada mais humilhante do que um drible que você for dar nele. Eu falo, mano do céu. Não, o Vinícius não vai resolver o problema na bola. Não é driblando, não é dando lambreta, não é chapéu, não é caneta, não, cara. É fora, já tá, acabou esse já saiu já ultrapassou esse limite, cara. E isso já dá para dizer onde está a situação ainda. Muita vaselina, muita ponderação, um negócio que é simplesmente chegar e falar, tá errado, tem que mudar e pronto, e acabou. Então a gente espera que isso seja feito. É isso aí, acho que você matou a pau justamente falando um pouquinho dessa omissão que o pessoal tem com esse tipo de situação que acontece ainda hoje em dia, e que é um assunto que a gente fala e que a gente critica muito o nosso país, mas aqui é levado muito mais a sério, talvez, o combate a ações desse tipo. É fato que elas acontecem no Brasil, acontecem em jogos de Libertadores, acontecem no solo europeu, mas são situações que a gente não pode deixar de falar, né? Não à toa a gente pegou para fazer esse vídeo aqui, embora seja um tema que de uma forma ou de outra acaba sendo, que a gente pode dizer, mais do mesmo, infelizmente, né? Mas é importante falar para de alguma forma criar essa situação de pressão que eu citei anteriormente e tentar de alguma forma mudar as coisas e ir transformando, porque a gente sabe que transformações demandam esse tempo. É isso. Vamos então fechando o vídeo aqui. Eu creio até eu que seja um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, porque realmente esse tema a gente fala bastante um com o outro e pô, a gente não poderia deixar de dizer com essa abordagem midiática mesmo que a gente acompanha bastante a mídia espanhola, principalmente de todas as mídias estrangeiras, a espanhola é que a gente mais acompanha. Então, trazer esse panorama para vocês ficarem bem informados sobre tudo que rola com o Vinícius Júnior e esperar que tudo isso se torne melhor aí nos próximos anos. Valeu!